Boa noite, gente. Seja bem-vindo ao seu programa Bate-Papo Chamo Neves, que é toda terça-feira às 20 horas aqui pelo YouTube. Um programa que é patrocinado pela Neves Serviço com Excelência. Tá certo? Então você que está precisando de porteiro, controlador de acesso, monitoramento, vigia, recepcionista, ó, procura o Neves. Só chamar o Neves na nossa rede social. Ali está todos os nossos números e ali você poderá procurar os nossos profissionais que irá te atender. Ok, pessoal? Sombra, boa noite, Sombra. Fala, meu querido, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Sombra. Melhor agora. Ô, Sombra, hoje nós estamos com o homem do direito aqui, rapaz. Olha aí, hoje é o dia pra gente não falar besteira, hein? Pelo amor de Deus que eu não quero sair daqui preso, hein? Rapaz, e pior que, você sabe que hoje, graças a Deus, assim não é que graças a Deus, né? Hoje ele se encontrou um caminho bem melhor, mas o sonho dele era ser delegado da Polícia Federal. Mas hoje eu estava pensando isso hoje. Falei, bom, mas o caminho que ele está, eu acho que é melhor do que ser delegado da Polícia Federal, né? Mas, ô Sombra, apresenta ele para nós, Sombra. Hoje a gente vai receber o Dr. Simon Bolivar. Prazer, Dr. Simon. Tudo bem? Prazer, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Tudo bem, doutor? Bem, graças a Deus. Melhor assim, né, doutor? Tem que estar né? de forma legal. Ô, doutor, nós trouxemos o senhor aqui nessa noite. É um prazer tê-lo conosco, porque nós temos muita dúvida sobre condomínio. E muitas pessoas... hoje nós vemos que a área de condomínio vem crescendo em São Paulo. Nós estamos falando... Por que eu vou falar estado de São Paulo, doutor? Porque, na verdade... essa área vem crescendo no Brasil todo. Só que cada governador tem colocado algumas leis, né? E às vezes os nossos cortes vai para outros estados e as pessoas começam a comentar, não sei o que, faz certo comentar, porque eles esquecem que o programa é gravado em São Paulo e tudo aquilo que nós fazemos aqui no tema é baseado em São Paulo. Sim. Como saiu agora recentemente também uma lei para agora me fugiu aqui, mas daqui a pouco eu volto e vou lembrar, referente a condomínio com portaria eletrônica, né? Sim. Então agora tem uma lei, tem um limite, né? Então as pessoas não acompanham a parte de lei. O senhor, como um profissional do direito, acompanha, mas a pessoa lá fora não acompanha, né? Mas... É isso que nós queremos, que o senhor venha contribuir com o nosso público nesta noite e tirar as nossas dúvidas, doutor. Neves, a área do direito, são várias esferas, são várias matérias, mas o condomínio, ele é um pouco restritivo. O que é? São poucas pessoas especializadas nessa área, né? O condomínio, ele é muito amplo. O que nós podemos falar em amplo? Nós podemos falar, assim, que são vários mecanismos que faça o condomínio, que faça o direito, que faça a legislação. O condomínio, para você ver a matéria como ela é ampla, é desde a sua constituição até a finalização, que são os documentos, que são os contratos, igual a questão da convenção, que é um contrato. Tem um regimento interno, e dentro desses documentos, aí você vai fazer os regulamentos. O que é? A portaria, como você vai fazer a segurança. Então, e tem a questão também dessa questão que você falou da lei, da portaria virtual, e também tem o sindicato também. Sim. Né? Porque você não pode trocar todo mundo, né? E o sindicato, ele tenta regulamentar essa matéria. Você não pode chegar lá, trocar todos. Não pode. Entendi. Isso aqui, dependendo do condomínio, não pode. Pode ter lei, mas você está, um exemplo, se um condomínio está lá, 24 horas, pessoa presencial, você não pode chegar lá, tirar tudo e colocar atual. Aí está baseado, doutor, me corrija se eu estiver equivocado, quando vocês orgânico, tudo não pode trocar de uma vez. Se eu tiver já com terceirização, aí tudo bem. Porque o sindicato, ele protege o posto, né? Então, se tem um posto lá, que é 24 horas presencial, são os colaboradores, você não pode chegar lá e derrubar todo mundo e colocar todo mundo virtual.
Então, assim, tem alguns sindicatos, não é todos, que eles podem até te aplicar uma multa. Dependendo do porte também do condomínio? Dependendo do porte do condomínio. Agora, mas lógico, isso vai depender também do tamanho do prédio, do tamanho do condomínio, se é pequeno, se são várias torres. Isso vai depender se já tinha, né? Se já tinha a presença da portaria ou não. Isso vai depender, são várias regras. Então, assim, não é automaticamente que eles não vão deixar e vão te aplicar multa. Então, são várias regras que precisam, todo sindicato que utilizando a lei, que ele vai averiguar para ver se vai te aplicar ou não. Né? Por exemplo, se você tem lá um bloco de 5 prédios, cada um tem 12 a 15 andares, né? Então, assim, aí você tira os postos, você tira para colocar sua habitual, então pode ser que um sindicato venha te aplicar uma multa. Doutor, mas tudo bem, eu entendi toda essa colocação do senhor. Aí eu tenho umas perguntas aqui, porque algumas pessoas mandaram para nós. O condomínio é obrigado a fazer uma convenção? Não é que ele é obrigado. Quando é incorporado, um exemplo, uma construtora que é incorporado, que coloca à venda o prédio. Esquece um pouco o condomínio, o prédio. O prédio completo. Então, quando ele vai praticar a venda, ele tem que registrar num tabelião junto com a convenção. A convenção já tem que estar pronta. Né? Então, essa convenção é um contrato que ela estipula, que vincula os novos moradores. Então, assim, nada é a constituição do condomínio. Lógico, aí tem a convenção. Né? Então, essa convenção vai regulamentar tudo, vai regulamentar a estrutura, vai falar, se o morador, se tirar uma viga, não pode tirar uma viga, não pode tirar isso, não pode tirar aquilo, vai regulamentar a garagem, se a garagem é rotativa, se a garagem, cada um vai ter o seu espaço, então ele vai regulamentar tudo. Então o estatuto é montado em cima da convenção ou eu estou equivocado? Não, não chega a ser um estatuto. A convenção que vai regulamentar o direito de propriedade, o direito, como você falou, da construção, se vai poder retirar ou não, igual um exemplo. Teve uma reportagem esses dias que um morador, ele tirou as vigas, ele estava caindo, estava cedendo. Né? Então, a fachada, que não pode mudar. Então, isso tudo vai ser regulamentado na convenção, que vai estar lá no tabelião. Né? Vai estipular como é feita a assembleia, como é o quórum da assembleia, se o síndico vai ter salário ou não, se vai ter síndico, como vai ser o conselheiro, como vai ser essas assembleias ordinária, extraordinária. Então, assim, a convenção ele vai estipular todos os mecanismos para segmento do condomínio. Do condomínio. O meu amigo Sombra também tem uma pergunta a fazer. Sim. Opa, eu tenho várias, na verdade, que eu moro num condomínio. Calma, o que eu mais tenho é dor de cabeça. Eu vou começar pela parte que sempre nós me enche o saco. Barulho no condomínio. Eu tenho 2 pets, 2 cachorros. E eu saio de casa mais ou menos cedo, umas 7 e pouco. E volto. É um condomínio de casas que eu moro. E volto umas. Hoje vai ser mais tarde, mas normalmente umas 9 e pouco, 10 horas. E eu deixo os cachorros daí no quintal, na garagem. E eu direto tenho reclamação que minhas cachorras latem. Que eu, inclusive, outro dia eu mandei pro síndico. Falei, pô, ainda bem que ela late. O dia que ela começar a falar, você me manda mensagem. E aí acabou a amizade. Eu queria saber até onde eu tô errado. Olha, vamos lá. Existe a questão dos animais. Eu já tive muitos chamados sobre isso. Eu já fui porque eu já fui muitas vezes síndico profissional, né? Hoje eu sou advogado, mas já fui síndico profissional. Eu trabalho com isso e pet é uma coisa complicada. Não pode proibir o pet, porque você tem um direito à propriedade. Então, não pode ter lá no regimento terno, não pode ter um regimento na convenção escrito proibição de pet. Isso é proibido, não pode. O que pode é regulamentar algumas normas. O que é regulamentar? Você sabe que tem a lei do maus-trato. E você sabe que tem a questão da higiene, a questão da rotina do condomínio. Então, assim, um exemplo. Se seu pet, ele sai no elevador, já aconteceu várias vezes comigo como síndico profissional, sai no elevador, sai nas áreas comuns, urina, faz alguma fezes,
Isso tem que estar no regimento interno. Se você não limpar, já tem que estar previsto também qual tipo de multa, de advertência você vai ter. Aí eu já fiz regimento interno sobre isso. Primeiro advertência, depois multa. Mas aí no regimento interno, eu deixei claro nesse regimento interno se precisa ter dolo ou não. Exemplo, tinha câmeras, a pessoa viu fazendo e foi omissa, deixou lá. Ok. Agora, se a pessoa sai com o pet, viu fazendo, não viu, não teve o dolo. Como você vai advertir, como você vai multar uma pessoa que ela não viu seu pet? Aí teve uma vez, isso são exemplos, viu? Que aconteceu mesmo. Aí falou, doutor, Simon, agora você tem que colocar, todo mundo tem que trazer o pet no colo. Isso também é um absurdo. Eu falei, não dá, gente. Entendeu? Você não consegue. Os órgãos, as ONG, quer dizer, vão cair matando. Eles vão ver que você está limitando, porque muitos têm o pet como filho. Sim, nós tivemos um episódio aí, a semana retrasada, sobre isso. Por isso que era importante a doutora Bianca estar aqui hoje, né? Aí não pode. Aí a outra questão, aconteceu também, foi real isso daí. A moradora, a síndica, eu tenho um jurídico de um prédio lá no interior, falou, Simon, eu tô com reclamação que o cachorro tá latindo e o cheiro tá chegando no hall. A pessoa trabalha o dia todo, né? Aí tem regimento interno que está previsto isso, versus a lei maus trato. Então você tem que fazer um comparativo. Comparativo. Você sabe que maus trato é crime, e crime é polícia. Tá, mas a obrigação está sobre o síndico notificar. Mas tem que tomar cuidado. Tudo que você notifica criminalmente, se você não comprovar, volta. Então, isso aí, o síndico, ele pode responder tanto criminalmente, tanto civilmente. Então, assim, o síndico ele tem que tomar muito cuidado com tudo. Então, mas hoje, por exemplo, eu tenho algumas equipes trabalhando em alguns condomínios. A gente trabalha muito com filmagem, com imagem. Com a imagem, você consegue identificar. Com a imagem, você consegue pegar a pessoa e o ato, o momento que o cachorro defecou, urinou ali. Eu vou chegar na questão da filmagem, deixa eu só finalizar essa questão. Aí, um exemplo, se o cachorro está bem cuidado e ele fica só sozinho, mas você entra na propriedade da pessoa, você vê o cachorro bem cuidado, escovado, a ração bonitinha lá, não tem, ele vive num lugar digno, não está sem sujeira, então assim, não é maus trato. Aí você fala assim, mas eu fico entre a paz e a cruz, ou eu falo com o morador, ou eu falo com quem está denunciando. Você vai chegar e falar para ele, olha, estão reclamando disso. Maus trato não é, maus trato é outra coisa. Maus trato é o cachorro lá com fome, sem comida, sem água e num lugar insalubre. Isso é maus trato. Doutor, em cima do que o senhor está falando, aonde a minha filha mora, o síndico que está lá, eu acho que ele não tem tanto conhecimento. Sim. Tá? E ele começou a fazer alguns comentários, que ele queria fazer algumas mudanças e fazendo alguns comentários sobre os pets que tem naquele prédio. Só que quando a minha filha, ela, né, trabalha, é veterinária, então ela começou a pegar e observar certas coisas, e aí ela começou a responder de acordo, tecnicamente, né, tecnicamente. Aí o síndico balançou, porque ele não tinha o conhecimento. Só voltando, aí você tem um regimento interno. O que eu coloquei nesse regimento interno, você tem que fechar. Todo regimento interno você tem que levar para a Assembleia. Então, todos, para sanar essas brechas, você convoca o seu conselho para o pessoal ter mais um... tudo você vai anotando que vai acontecendo, que são rotinas. Regimento interno são rotinas. E rotinas você vai ter que colocar no regimento interno. Olha, aconteceu isso, está acontecendo. Você vai anotando. Então, você
atualiza seu regimento. Sim. O que eu atualizei? Aí o pessoal falou, Simon, o cachorro não pode, aí não poderia pegar no colo. Então, assim, eu fui atrás da lei que fala, só determinadas raças precisam de focinheira. Se não, se todos tiver, é maus trato. Aí eu coloquei, gente, tem que ser no chão, não caia nisso. Eu falei pro conselho, cachorro é igual filho, tem que andar igual filho. Porque se for diferente, eles processam. E o síndico, ele está zelando pela propriedade. E se ele faz uma coisa arbitrária, ele vai processar quem? A propriedade. E quem deu causa? Eu, o síndico. Porque eu não sabia as normas da legislação. Então eu vou responder. Você entendeu? Aí eu coloquei no regimento interno lá. Os cachorros têm que zelar, os moradores têm que limpar, tem que ver isso, não deixar o cachorro sozinho, não deixar isso. E você coloca vários mecanismos, porque se acontecer, se não for maus tratos, você pode advertir. E também já coloquei lá, e você tem que colocar, e dependendo do pote, a legislação, alguns cachorros tem que ter Então, é isso que eu quero dizer. Tem alguns estados, a raça Pitbull, tem alguns estados que é obrigatório usar focinheira. Não é que tem um estado. Tem lei que diz cachorro de pote igual o Rottweiler, Pitbull igual precisa da focinheira. Mas então, tem alguns estados, sim, que determina, que foi colocado, eu estava acompanhando, claro. Sim. Tem lei Tem lei federal, que fala né? E tem as leis também estaduais, né? Então Sim. tem alguns estados que fala que é necessário. A minha dúvida diante disso, vamos supor que tem algum estado que a lei fala que eu não devo, não tem nada na lei que eu devo colocar um protetor na boca do meu cachorro. Mas agora no condomínio, se dentro da convenção do estatuto falar que do regimento falar que eu tenho que colocar, acabou, eu tenho que colocar. O síndico ele tem que ter na cabeça. Porque eles têm os conselheiros. Porque assim, há uma colisão de direito. O que uma colisão? Colisão de propriedade, porque os animais são propriedade. Sim. Porque não são ser humano, então são propriedade. E uma colisão de vida. O que é? Se um pitbull morder uma pessoa, ele vai trazer, vai tirar uma vida. Então, a colisão de propriedade de vida. Então, assim, se o síndico falar, mesmo se tiver um estado, ele fala assim, não coloca focinheira em Doberman, em pitbull. Se o síndico colocar um lá no regimento que é preciso, se acontecer um processo, ele pode falar, o direito da vida sobrepôs o direito da propriedade. Samuel, mas é um absurdo, você está falando que um cachorro é uma propriedade. Não estou falando. Ele é vista como uma propriedade. Sim. Entendeu? Porque ele não é um ser humano. Mas hoje... Mas moral, ele é visto como ser humano. Sim. O pessoal tem como filho, tem muita Juridicamente, nós temos que distinguir isso daí. Então, exatamente. Assim, então, o síndico hoje, ele tem que saber até onde ele pode. Porque se ele falhar nisso daí, ele responde. Mas sabe o que me preocupa, doutor? Hoje eu vi algo na rede social. Você quer ser um síndico, quer fazer um curso de síndico profissional, um curso rápido online? Se inscreva aqui. E não é bem assim. Não é bem assim. Se você não tiver bastante... Você tem que estudar, você tem que buscar conhecimento para poder ser síndico. Sabe que eu tive muitos problemas, Neves? Eu tive muito problema com maconha. Aí você fala, aí é fácil, tá com cheiro, só entrar e pegar e prender. Não é bem assim. Doutor... Assim, cheiro de maconha é uma coisa. Agora, você vincular o cheiro a uma maconha e a pessoa é totalmente diferente. É tão difícil quanto. Quer ver? Diga para mim. Você foi no hall, cheiro de maconha. Aí o pessoal fala, aquele morador tem cara de maconheiro. É ilícito. Apesar que hoje está discriminado até 40 gramas, né? Mas na minha época não estava acontecendo isso. E como eu vou vincular a maconha, uma pessoa,
E se aquilo é maconha? É onde eu quero chegar, porque eu peguei uma ocorrência hoje sobre isso. Sim. A pessoa acusou uma pessoa, tirou foto, só que a pessoa, ela estava com aquele tipo papelzinho seda, né? É, sei. E aí a pessoa, ela se equivocou dizendo que a pessoa estava fumando maconha e não estava usando o uso de entorpecente. E tem até outra coisa. Eu tenho um processo, um dos processos lá, nem vou falar se houve procedência ou não, mas vou falar o que falou que a pessoa fumou uma maconha, aí eles pegaram um teste de farmácia e ele se recusou. Aí deram a medida máxima. Aí eu fui defender. Eu falei assim, escuta, como você sabe que é maconha? É porque eu ia aplicar o teste, ele não quis, mas num coleguinha dele, apliquei e deu positivo. Tá, esquece ele um pouco, porque ele não foi provado nada dele. Esse teste é regulamentado, ele tem toda a essência de um laboratório, porque você tem que fazer vários testes, positivo, negativo, isso aqui dá positivo, isso aqui dá falso negativo, falso positivo. Aí foi assim, êxito, tanto na primeira quanto na segunda. Porque, gente, não é fácil. Eu sei, tem muito síndico, maconha, foi ele. Não, toma cuidado, porque você aponta um dedo, vem 4 contra você. Se você não conseguir provar, o síndico para provar é o que é o difícil. E se você não provar, vem os 4 dedos contra você. Tá, nesse caso, a reclamante, a moradora reclamante, ela fez imagem da pessoa e colocou em livro, né? Livro de reclamação. Mas não tem prova. Ela está afirmando uma coisa que todo mundo sabe que não é verídico. E, quer dizer, a síndica não pode mandar uma advertência ou mandar uma multa para a pessoa, porque vai se basear no quê? Quem vai sustentar isso? Porque a pessoa não é conselheiro, não é nada. Você já começa por aí, da cadeia de prova. Essas filmagens, tá na convenção, tá no regimento? É do celular da pessoa. Tá. Você sabe que tem a proteção de dados. Como ela tirou essas imagens? Por conta própria. Então, por conta própria. E ela utilizou para falar de um morador. Exatamente. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu não usaria nem essa imagem para nada. Porque se eu usar ela para alguma coisa, primeiro eu posso tentar provar, assim, igual a fruta da árvore envenenada. Se você pega uma coisa envenenada, vai envenenar o resto. Então, assim, o síndico ele tem que entender tanto do direito, tanto do condomínio. Que é o básico, né? Qualquer faculdade, qualquer curso que você faz, Sim. você cai em algumas áreas de direito. Né? Igual exemplo, a questão do barulho. Pô, vamos lá. Nos regimentos internos que eu faço, tá lá. Das 22 às 6, barulho contínuo e duradouro. Barulho de impacto e descata. Imagine, você tem um direito à propriedade e você quer fazer um suco à noite. Ou sua privada, a descarga é barulhenta. Ou você chegou com o saltitante, seu salto bate. E tem muita reclamação sobre isso, né? O papel do síndico, o dever, eu chamo a assembleia ou uma reunião e explico. Ó, o regimento aqui que fala. Das 22 às 6, só vai ser penalizado contínuo e duradouro. E outra, eu preciso de um aparelho para medir o barulho e preciso constatar que um barulho está acima disso daí. Aí cai. Contínuo, tem previsão nos documentos e um aparelho. Eu comprei o aparelho. E o aparelho. Nem todos os condomínios têm. Não, tem que comprar, porque você acaba com 70% da reclamação. Porque quando tiver um barulho, o que eu solicito? Fazer um vídeo, dou o aparelho para a pessoa, mede. Se tiver o barulho, a medição,
que tem as medições, é só dar um Google, aí você vê a medição um residencial tem que fazer. Até de 55, alguma coisa para cima, uma coisa assim, né? Mas depois eu mando para vocês. Fica até uma recomendação para os síndicos, né? Síndico. As pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, a comprar esse aparelho, Sim. porque nem todos os condomínios... Mas é barato. Eu sei, Não mas chega nem R$100. os condomínios que eu peguei, nenhum tem. Tem, todos os condomínios que eu fiz a implantação do jurídico ou do síndico, eu fiz o regimento interno, foi a primeira coisa que eu estipulei. Aí eu coloquei no regimento interno, contínuo e duradouro, das 22 às 6. Mandei comprar um aparelho, tá? Aí a pessoa falou, me mandou uma mensagem, tá muito barulho. Aí eu falei, tá bom, tá muito barulho, tô aqui o aparelho, faz uma filmagem, quando começar o barulho, eu preciso acima disso daí. Porque você tá falando que é uma conversa a noite toda, e é contínuo e duradouro. Sim. Tudo bem. Nenhum. É difícil. Então tá no limite tá na legalidade? Tá no limite, tá na legalidade. Se tá menos que isso, tá na legalidade. Mesmo que tenha um barulho, eles têm um direito de estar nesse tom. Você entendeu? Uhum. Aí o pessoal, caiu a reclamação 70%. O pessoal reclamava, já subiu, mandava a segurança subir o aparelho e dava o regimento, conforme o regimento tal, você vai me trazer provas, porque o síndico, ele precisa de provas para aplicar alguma coisa. Né? Então, caiu as reclamações. Aí a pessoa falou, nossa, mas como você chegou nisso? Primeiro, a primeira parte do síndico é informativo. Faz o regimento interno, bem feito, chama todo mundo. Gente, vou explicar para vocês. Traz a legislação dos decibéis, o que pode e o que não pode. Explica para ele o que é impacto, o que é contínuo e duradouro. Impacto, gente, caiu alguma coisa. Impacto é assim, ó. Isso é impacto. Agora você dá uma descarga, é impacto. Fazer uma vitamina é impacto. Você entrou na sua residência, é impacto, porque é pouquinho tempo. Agora é diferente você chamar 5 amigos e fazer uma festa. Já é outra situação. Já é outra situação. E mesmo assim, ele tem um direito a fazer uma festa em silêncio, dentro do limite do decibéis. Eu vou trabalhar amanhã cedo e tá tendo uma reunião aí. Sobe o aparelho, mede. Não está constatando, porque na sua unidade o barulho não chega acima do limite. Então você não tem o direito de reclamar. Mas é chato, né? Ficar É o direito de propriedade dele. E tem a legislação que regulamenta o barulho. E o regimento interno já fala, contínuo duradouro. Ok, deu um ticket lá, contínuo duradouro. Agora vamos para a parte 2. É proibido ou permitido? Sobe o aparelho. É permitido. Não ultrapassou. Então, o que você faz? Relata no livro, como você conhece bem, no livro da portaria, verificando que é contínuo duradouro, né? Porém, subimos decibéis e conforme constatou a segurança, na presença da moradora, não atingiu os decibéis. Então assim, é uma coisa permitida. Tá. Tem outra pergunta aqui, doutor. Depois eu escuto o meu amigo Sombra. O inquilino tem direito de voto na Assembleia? Por que eu estou falando assim, doutor? Tem condomínio que o proprietário eu conheço, tem condomínio que nós prestamos serviços, que o proprietário tem três apartamentos. E aí, aqueles 2 que ele alugou, ele mora em um, ele alugou 2. Então, a pergunta é, os inquilinos têm direito a voto? Olha, aí é uma relação de locatário, né? Uma relação de locatário.
O proprietário tem a propriedade. A partir quando você dá um contrato de locatário, você dá posse para o inquilino. Mas aí se a convenção falar que só o proprietário tem um direito a voto, o proprietário vai dar uma procuração específica para ele voltar na Assembleia. Então, tá. Com a procuração pode. Sim, com a procuração pode. Entendi. Entendeu? E eu vou muito além. Muitas assembleias que eu fiz, eu exigi que seja autenticada no tabelião, Que é o correto. que é o correto. Que é o correto. Né? Para não dar margem, porque você desconhece a procuração do proprietário muitas vezes. Aí chega lá uma procuração só rabiscada. Como já aconteceu em vários condomínios aí. Você vai constranger o inquilino dizendo essa assinatura é falsa. Aí você vai ter que fazer um boletim de ocorrência, fazer um grafotécnico. Se não der negativo, você vai... Ponto 1, voltou 4. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Tudo tem que ter cautela. Tudo tem que ter cautela. Pode ser que não dê nada. Pode ser que é com mas se der, se pegar, se constranger, é um processo, vem. Vem um processinho. Sombra, Sim. Fala, meu querido. qual a próxima que você quer perguntar aí, Sombra? Eu queria saber, se eu for meio pilantra, assim, pilantra não, brincadeira, mas se eu não conseguir pagar o condomínio, quais são as consequências que eu posso sofrer? Olha, tem algumas coisas aí que eu quero falar sobre isso. Primeiro, a inadimplência, né? Você sabe que tudo é rateado entre os moradores. Isso é previsto na convenção, né? É rateado entre os moradores. Por exemplo, se você tem um contrato de portaria, um contrato de elevador, ele tem uma data X para pagar. Sim. E isso é tudo previsto na previsão orçamentária. O pessoal sabe, tem tantos contratos, colaboradores, conta é X. Então vamos ratear isso aqui tudo mensal para pagar. Se um não paga, vai sobrecarregar todos. Correto. É uma pirâmide, praticamente. Vai sobrecarregar todos. Mas, muitos, eu aconselho, quem está assistindo a gente, contratar uma cobrança de assessoria jurídica. Eu faço muito isso daí, cobro. Mas, antes disso tudo, você vai ter que colocar no regimento interno, ou fazer uma assembleia, colocando essa assessoria jurídica, porque ele cobra até do 30 a 60 dias, ele cobra 10% de cima, porque é uma prestadora de serviço. Mas tem pessoas que já perderam o apartamento por causa disso. Não, aí de 60 para cima, eles cobram 20% de cima da dívida. Já chegamos a pegar bloco com quase 60% de inadimplência. Não funciona isso daí. Então entramos com a cobrança, processos, arrumamos o regimento interno. É legal se estiver no regimento, se estiver na assembleia, isso é legal, você colocar. Aí você pode cobrar. Se a pessoa, mas eu não vou pagar, tá, mas 10, 20% em cima, desde que esteja nos documentos, aprovado pela Assembleia. Neves, em um ano, a inadimplência foi quase para zero. Porque assim, os pessoal começam a pagar quando dói no bolso. E já ouvi muito o pessoal falar, quando ninguém cobrava, podia pagar hoje, depois, os jurinhos era pouco. Mas o pessoal esquece que a taxa do condomínio é para custear o condomínio. Que a previsão está lá, tudo que tem que pagar. E se não pagar, sobrecarrega e depois tem que fazer rateio. Olha, vai virar uma bola de neve. Sim. Então, assim, pode sim protestar, pode sim colocar no regime interno e cobrar honorários em cima de uma assessoria jurídica, e pode sim entrar com uma ação judicial, porque essas taxas já é previsto nos contratos que é a convenção, já é previsto. Se não pagou, pode. Aí fala muito o síndico, mas está um mês, eu não vou colocar ação. Não coloca, porque aí você vai pagar R$300 para cobrar 300. Nós espera acumular. Acumular. Aí, Exemplo, só você pagar a taxa do TJ, que é o Tribunal de São Paulo,
acho que vai dar uns R$ 200. Mais a intimação, se for 30 e poucos reais ou R$ 40, mais a intimação do que se for casal, vai dar uns R$ 60. Então você vai gastar aí uns 300 e poucos, sem falar nos honorários do advogado. Vale a pena entrar com uma ação de 1 mês? Não. Mas após 12 meses, acho que já... E eu vou falar por algum síndico, uma dica para o síndico. Eu aprovo em todas as assembleias, aquele que causar a ação, por exemplo, eu vou pagar os honorários do advogado agora, mas os honorários que ficou, eu vou ressarcir no boleto da pessoa. Certo. Tem que colocar isso no documento. Você colocar um exemplo. A pessoa colocou... Exemplo, você tem um direito de querer, por causa do barulho, processar o condomínio. Certo? Você tem todos os direitos e os deveres. Porém, se você não comprovar e se você não ganhar, se for um regimento interno ou uma ata aprovada em assembleia minha, pode ter certeza, o que eu paguei com o advogado vai vir no seu boleto, porque eu já levei para a assembleia, eu já aprovei todas as ações em procedência, os honorários do condomínio paga, porém vai ser ação... Vai ser... Não precisa de ação de regresso, vai precisar ele me pagar. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui interessante. Qual é a diferença entre as convenções, regimento interno e regulamento interno? Vamos lá. Nós já deu um pitaco aqui. A convenção, na hora de incorporadora, para vender o seu empreendimento, tem que registrar no tabelião. Registrou, vai estar registrado. Certo? Finalizou. E o que é nessa convenção? Como vai ser eleição? Qual vai ser o quórum? O síndico e a composição? Se vai ter salário ou não? Depois vem estrutura. Se pode mexer nas estruturas, se pode mexer na fachada. Ele vai estipular toda a medição, porque você sabe, se você compra o imóvel, a medida não é só aquela. A medida é aquela e sua parte da área comum. Você entendeu? Entendi. Então, por exemplo, se você comprar 53 metros quadrados, 53 metros mais os 10 metros da garagem. Certo. Inclusive, existe até leilão só da garagem, para alugar. Nossa. Isso acontece. Você entendeu? Então, assim, aí tem essas medições. Tá. Por isso que tem prédio que não tem vaga para todos os veículos, né? Então, o carro fica lá na rua. Se surgir uma vaga, você entra. É isso, mais ou menos isso. Dependendo do regimento interno. Não, por isso que muitas pessoas falam, essa é minha vaga. Com razão. Você tem um pedaço, porque é a sua área, dentro da sua casa, e mais a garagem. E mais o pedaço da área comum, que é de todos. Então, a convenção traz toda essa metragem. Né? Igual um exemplo, traz lá que você não pode mudar a fachada. A sua fachada foi dado daquele jeito. Você não pode chegar lá e colocar o muro de ponta a ponta, que antigamente não tinha. Então a fachada você não pode mudar. Se o síndico tentar, você entra com uma ação. Olha aqui, ó. E ele vai ter que custear, responder. Eu sei que essa vida de síndico não é fácil, não. Não é fácil, não. Agora, a convenção, ele tem que estar de acordo com todas as normas. Todas as leis, todas as normas de um exemplo. Você tem convenção falar que você não pode pegar o matelete lá e ficar matelando aqueles negócios. Não pode, senão você vai estragar toda a estrutura. Porque assim, ele é feito através de um engenheiro e sabe as colunas certas para um ficar em cima do outro para não cair o prédio. Então a convenção, ele bate muito nisso. E tem alguns condomínios que eles têm um documento que, se você precisar fazer alguma obra, você preenche, você manda para o síndico, ele vai analisar
se você pode ou não fazer aquela obra, aquela reforma no condomínio. Eu esqueci, me deu um branco aqui, mas eu sempre pedia, todos os meus regimentos internos tem isso daí. Eu não sei se é o RT ou ART, me deu um branco agora. É de engenheiro. O que você precisa? Eu fiz até um regimento interno, depois eu posso até te mandar, Neves, depois. Ok. Meus regimentos internos sempre tem 70, 80 artigos. Ele é grande, é grande. Se eu abrir o celular, eu tô entregando um regimento interno, que eu vou ter assembleia dia 22, sexta-feira agora, para a gente aprovar um regimento interno. Né? Então, assim, uma pessoa para fazer uma obra dentro de casa, tem a convenção. Sim. A convenção está estipulando toda a metragem, o que você pode e o que você não pode. Então, para você fazer uma obra, eu vou colocar um sobrepiso. Então, precisa de um engenheiro fazer esse documento, que você paga 400 a R$1.000, e você só vai entrar para fazer essa obra depois que tiver na mão do síndico. Porque lá na frente, se der algum problema, se o prédio caiu, O documento está em mão. o documento está em mão. Aí quem fez a obra? Aquele morador. E quem vai responder? O engenheiro. Se não tem esse documento, fez a obra, quem vai responder? O síndico. Criminalmente. Você entendeu? É isso. Então, assim, não são coisas... Teve até uma vez, esses dias, uma pessoa me chamou de autoritário no meu regimento interno. Eu falei, me chamou de autoritário, porque o meu regimento interno que eu entreguei para discutir falou que eu tenho que abrir as casas para o síndico entrar. Eu falei assim, mas você é autoritário, a propriedade é minha, não deixo ninguém entrar. Eu falei, você lê, eu li aqui, eu não gostei disso. O seu regimento todo é autoritário. Eu falei, não é. O síndico, ele não vai entrar porque ele quer. Ele vai entrar em algumas coisas justificadas. Violência doméstica. Que é obrigatório, porque senão ele responde criminalmente. Danificação da estrutura hidráulica ou coluna, qualquer coisa. Porque assim, estou vendo um prédio, por causa da pessoa, o prédio pode cair. E se eu posso chamar a polícia e querer entrar para ver. O dano incapaz também, né? Que já está na doméstica. Doméstica, isso aí. E como está alguma coisa que, um exemplo, um incêndio, ou ela viajou, está tudo vazando. Então, nessas coisas, eu já põe no regimento interno, lógico, você pode entrar já por outras normas, mas eu ponho no regimento interno já dando uma convalidada nas normas que eu posso entrar. Não, isso é autoritário. É que, infelizmente, o ser humano hoje, para conversar, sempre tem aqueles que contra. Mas essa é a questão, Neves, porque eu faço a implantação da norma jurídica, do regimento. Então, esse pessoal não sabe o que é isso. Quando chega um negócio desse, como assim? É meu patrimônio, você não pode fazer nada. Posso, porque é coletividade, é área comum. O direito do acaba quando se inicia do próximo. Então, assim, são coisas que é obrigatório ter, porque eu falei assim, tudo que tem aqui foi de exemplo na realidade que eu já passei. Todos tópicos aqui, e é muito necessário, e a gente vai atualizar bastante ainda. Mas é difícil o papel do síndico, né? A gente pensa tem muita gente que pensa que é fácil, né? Mas é muito difícil. Eu tenho um colega que ele tentou fazer um trabalho transparente e precisava fazer um rateio e precisava aumentar 70 centavos. Rapaz, parecia uma guerra lá do outro lado do mundo. Por causa de 70 centavos. Para melhoria, o pessoal não aprova. Mas depende, porque assim, um exemplo, 70 centavos. Aí você tem que ver a gestão antiga, depois, as antigas, o que foi feito. Se não aprova, é porque parece que já começou errado lá de trás. Você entendeu? Assim, e também pode ser que tenha muita gente insatisfeito, não é transparente, ou aprova várias coisas que não tem na convenção, aprova na calada da noite. Aí quando entra uma pessoa que quer fazer certinho, não consegue. Agora eu concordo com o senhor. Não consegue.
Você entendeu? Tem vários condomínios aí que tem a convenção, tem uma porrada de empreende, porque condomínio é residencial. Ponto. Tudo que você for fazer que é comercial, você tem que colocar na convenção. É outro ponto. Agora começa a fazer um monte de coisa comercial, feira disso, não sei o que disso, lava rápido daquilo, não sei o que, e não aprova e não coloca na convenção, tá errado. Você entendeu? Entendi. Então assim, foge tudo. Aí quando você começa tudo errado lá de trás, aí você não consegue, uma pessoa entra certinho, não consegue mais justificar aqui. Não consegue corrigir. Não consegue corrigir. Deixa eu ver aqui o meu amigo Sombra, doutor. O meu amigo Sombra também gosta de falar. Se deixar, ele quer falar o programa todo, doutor. Eu queria saber quais são os erros mais comuns que geram processo dentro de um condomínio. São algo que gera processo, batida de veículo, né? Síndico arbitrário, síndico que não, vamos dizer, ele colocou um exemplo, ele colocou um mercadinho lá dentro, sem aprovar em nada, colocou um lava-rápido lá dentro sem aprovar em nada. Ou o morador bateu o veículo e quer processar o condomínio. Um condomínio ou riscar o veículo dela. Ele acha, porque ele paga a taxa condominial, ele acha no direito de... Sim. Assim, os regimentos internos é tão importante nisso, porque eu já coloco, o condomínio não se responsabiliza por dano de propriedade de feito por terceiro. E também o condomínio só poderá, o condomínio vai investigar a fundo o que aconteceu. Porque, um exemplo, eu estou com o meu carro lá, você está com o seu carro, nós batemos, o que tem a ver com o condomínio? Isso já está estipulado no regimento. Na Assembleia, já foi aprovado. Eu não tenho nada a ver. Agora, se eu deixei de fazer alguma coisa, aí eu posso ser responsabilizado. Porque eu falo, eu não vou ser responsabilizado devido que nós dois batemos. Porque muitas vezes você quer colocar o condomínio também. Mas eu já coloco. Aí já tem aquele outro dispositivo. Além desse, se você não provar, você vai pagar os honorários do meu advogado. Sim. Então a pessoa vai pensar duas vezes antes de... Então por isso que o regime interno tem que ser um pouco bacana. E brigas. Brigas de fato. Brigas, intrigas. Um assunto que eu já vi em um ano, 4 pessoas já processou... Como lidar com pessoa com autismo. Isso acontece. PET. Né? Porque autismo nós temos que ter muito cuidado. É uma coisa muito sensível. E assim, eu lembro quando eu morava num condomínio, uma das minhas grandes paixões era um meninão que tinha autismo. Mas ele era igual filho para mim. Ele vivia em casa. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ser sensível, mas tem pessoas que não pensam dessa forma. Tem pessoas, exemplo, você está num condomínio, a portaria deixou uma criança, dependendo do autismo, sair, escapou. Não tem essa, eu não vi. Não acontece. Escapou, saiu, não era para ter saído. Ou uma criança menor saiu, não era para ter saído. O condomínio é responsável. Não tem segurança lá? Não paga segurança? Responsabilidade. Ah, mas foi sem querer. Não, é responsável. É assim. Vocês entenderam? Entendi. Doutor, uma outra coisa que acontece aí, e eu já vi em alguns lugares, é possível vender ou alugar vaga de garagem para estranho ao condomínio? Eu falei para vocês que eu vou entregar um regimento agora, dia 22, né? E no regimento interno está escrito lá, proibido expressamente alugar vaga para pessoas estranhas fora do condomínio. Então tem uma colisão de propriedade com segurança. É uma colisão. Qual que você vai justificar? A segurança de todos. Poderia? Tem uma propriedade que me deixa alugar.
mas também tem a colisão de direito de segurança de todos. Esse regimento interno que eu vou entregar dia 22, agora, ele está aprovado. Então ele vai aprovar. Aí fica proibido. Proibida a venda. Desde que... Não, proibido a locação. A locação. Venda não se vende, só se vender o conjunto completo. Ou seja, entendeu? Então assim, mas desde que esteja constando nos documentos. Certo. Então, alugar... É que a pergunta quem fez aqui foi a Fernanda. Foi a Fernanda que fez. É possível vender ou alugar a vaga de garagem para estranho ao condomínio? Bom, alugar, se tiver dentro do regimento, pode. Não. Dentro das normas. Locar para os moradores lá, ok. Isso aí é normal, normal. É o direito de propriedade. Eu não te falei que na convenção tem a metragem aqui, a metragem da garagem? É o direito dela. Mas locar para pessoas desconhecidas de fora, que você nem sabe o que é. Imagine um condomínio pequeno, vamos dizer. Aí toda hora tem a chave, entra um carro desconhecido, controle, entra lá, ninguém sabe quem é. Porque todo já está acostumado com todo mundo lá. Aí um mês alugou para um mês alugou para outro, um mês alugou para outro. É isso. Isso vai acontecer. E é até legal você falar da garagem. Isso é a mesma coisa que os aplicativos que aluga para pequenas temporadas. Que é o Booking, é o outro também que eu esqueci, esse daí. Então assim, é minha propriedade. Eu alugo para quem eu quiser. Tá, mas tem um direito à segurança. Se tiver... Hoje os tribunais já estão consolidando o entendimento. Se tiver isso registrado na Assembleia, voltado por todos, voltado por todos não, atingindo o quórum, se for proibido, está proibido. Ah, mas eu vou atrás do meu direito. Ok, você pode ir atrás dos seus direitos. Pode ser que você pegue um magistrado que consiga. Mas já tem um entendimento, se tiver o quórum aprovado, aí está aprovado, está proibido. Vocês entenderam? Entendeu? Então, assim, você pode ver que as regras do condomínio é sempre em colisão com as normas jurídicas. Ah, Samuel, mas precisa estar tudo na convenção? Não, não precisa. Um exemplo. Não precisa. Homicídio. Precisa, tá? Já tem um Código Penal. Sim. Homicídio. Aquilo lá vale para todos. Aqui é o regramento da propriedade, que tem que respeitar as normas, a legalidade. Você entendeu? Então, assim, essas normas, o Código Penal, o Código Civil, não precisa estar, mas faz parte. Tudo faz parte. Tributário, não precisa estar, mas faz parte. Tudo que você for comprar no condomínio, nota fiscal. Sim. Se não tiver nota... Ah, mas precisa estar? Não precisa, porque já tem um código tributário. Então essas coisas não precisam estar. Agora, você tem que tomar cuidado. Tudo que você for colocar no regimento interno tem que estar em alinhamento com essas normas que não precisa estar. Aí você vai colocar no regimento interno, pode matar? Não pode. Então a pessoa tem que ter um bom conhecimento. Senão não vai. Sombra. Fala, meu querido. Qual é a próxima aí, Sombra? Eu queria saber em quais casos o condomínio pode entrar no imóvel de um morador. Nós conversamos aqui agora. Você acabou de citar. Né? Nós conversamos aqui agora, desde que seja justificado. Violência doméstica, fogo, pegando fogo, abandono de capaz. Incapaz, dano estrutural. Exemplo que aconteceu. O condomínio era gás. E o condomínio... Aí o morador sabe o que fez? Porque toda a estrutura para um condomínio de gás é feito numa hidráulica de gás. E é mais oneroso, é mais caro. Sim. Aí o morador o que fez? Colocou um botijão de gás lá e colocou fez uma, vamos dizer, não temos certo jurídico, mas é uma gambiarra de pôr um chuveiro elétrico. Trazendo
toda, trazendo perigo, tanto para lá, tanto para a coletividade. Aí o que aconteceu? Meu zelador chegou até mim. Simon, tá aí. Posso falar com você? Posso. Aconteceu isso. Bate lá e entra. E tira foto para mim. E eu já atuei. Aí não precisa nem de advertência, é atuação mesmo. Atuei. Né? Esse é um exemplo, porque ele poderia trazer um perigo, pegasse fogo lá. Imagina. Pegasse o botijão de gás, porque quando é a gás, ele tem toda a estrutura para gás, não botijão de gás. Agora o elétrico, ele tirou do gás, que era o chuveiro do gás, e fez toda uma fiação, uma gambiarra para o elétrico. Aí não dá certo. Você entendeu? Então justifica. Igual violência, saiu uma lei aí, se um casal estiver brigando, o síndico tem um dever de interferir. Foi aprovado pelo Dória. Tem um dever. Na verdade, ficou. Essa lei não é somente só os casais, mas abandono de capaz, toda a responsabilidade. Ele responde criminalmente por tudo, pelo condomínio. Não, exemplo. Bater em pet, maus trato. Lei da Maria da Penha, mulheres. E outras questões envolvem essa lei. E o que as pessoas precisam entender é o síndico ele responde criminalmente. Porém, ele tem uma equipe com ele. Sim. Ele tem o segurança que ele treina ou Sim. passa as informações ao segurança como deve agir naquele local. Então ele tem as informações para que ele possa desenvolver o trabalho dele como síndico. E aí que tá, imagine, Neves, se você tem um síndico leigo, e um exemplo, você é dono de uma empresa de prestadora de serviço, e você é leigo também, imagine os seus colaboradores. Da onde que eles vão tirar o direcionamento para as coisas? Porque o síndico, ele vai direcionar o momento de agir ou não. Se não tem essa capacidade, tem que ter uma empresa especializada, igual a sua. Sim, uma das coisas que eu quero, a gente está quase caminhando para o fim, doutor, mas aumentou agora, está tendo agora muito roubos em condomínios. Sim. Começou de novo, tá? Mas nós também conseguimos, através de expertise de porteiro, conseguiu evitar assalto. Sim. Uma coisa que das parcerias que nós já tivemos anos lá atrás sempre estar atualizando os porteiros, os seguranças de condomínio, estar sempre atualizando com materiais novos, com situações novas, com leis novas, para que eles possam, com ações novas que o crime está usando agora eles estão usando a forma de quebrar a forma do controle. Eles têm uma tecnologia lá que eles conseguem entrar dentro do condomínio. Por exemplo, eu vou contar duas situações. O rapaz, ele saía do condomínio, descia para o estacionamento, voltava toda hora. E o porteiro, só olhando pelo monitoramento, vendo toda aquela hora, tal. Daqui a pouco, ele ligou. Minha mulher está passando mal e eu preciso de um apoio. Aí foi lá. Só que e isso que é importante também. O chefe da segurança, ele também tinha curso de primeiros socorros. Como eu conheço hoje também, zelador que tem curso de primeiros socorros. E aí ele, quando chegou lá, viu que aquela situação não era uma situação que tinha acontecido naquele momento. Sim. Tá? Aí o marido falou, não, eu só vou ali pegar um negócio no carro. Ele falou, não, você não vai não, você vai ficar aqui, a polícia está chegando. Aí conseguiu segurar o cara, né? E o cara, realmente, ele matou a mulher. Tá? E dentro de um prédio, essa semana, recentemente, o cara... Ele passou CPF, foi na facial, não passava, ele passou nome, CPF, passou todos os dados do morador, só que o facial não reconhecia.
Aí o segurança liberou, ele entrou no primeiro portão. Não, aí prendeu ele, não deixou ele entrar passar pelo segundo. Rapidamente chamaram a polícia e aí o rapaz foi preso. Mas tudo isso vem do quê? De treinamento e expertise. Hoje, as pessoas não se preocupam com treinamento. Deixa eu só dar um adendo aí, Neves. Você sabe que quando eu fazia as implantações, era o síndico, né? Quem eu chamava para orientar os colaboradores? Você. O Neves. Chama o Neves. Quem pegava o salão de festa dos condomínios falava, ó, todos os colaboradores, senta aqui que vai ter uma atualização. Sabe por quê? Eu falei para você lá no começo, quando você vai fazer um regimento interno, é a publicidade, você atualiza e fala de modo repetitivo. E você está se atualizando, você é obrigado a atualizar de todos os golpes, você é obrigado a se atualizar de todas as formas que os bandidos entram. Aí quando você vai atualizar os colaboradores, você tem um dever, eles têm um dever de atualizar sobre tudo. Um simples fato de falar, a polícia pode chegar, mas não é para deixar entrar. Porque se for eles deixam entrar. Não, tem que se identificar, tem que ter um mandado. Sim. Então, assim, para eles, você é necessário. Se não acontece, por isso, todos, você pode perceber, aonde que me iniciei minha implantação de síndico nos lugares, Neves, vem aqui que eu preciso que você dê um curso para eles. Recentemente nós pegamos o caso da Polícia Militar, prendeu lá os falsos investigadores. Sim, um absurdo. Com colete, com tudo. Um absurdo. Enquanto o policial da rota, equivocadamente, não que ele queria acontecer aquele fato, encontrou um investigador lá no beco e o cara estava sem colete balístico, sem identificação, e ele deu um tiro e acabou, infelizmente, matando um policial. Lá é diferente. Lá o cara tinha identificação com colete balístico, com uniforme da Polícia Civil e pagando de polícia. Sim, ainda. Não atrapalha a minha operação. E eu vi esse vídeo aí, é um absurdo, cara. É um absurdo. Então, assim, as pessoas que moram em condomínio têm que entender que, assim, pegar uma atualização, de contratar uma empresa para atualizar, ou colocar uma empresa na portaria que tenha o pessoal atualizado, é muito necessário. Sim. Evita muitas coisas. Não é só ter um curso. Quantas horas são um curso? Para segurança de portaria, de 5 a 7 horas a Polícia Federal pede. 5 a 7 horas. O que é 5, 7 horas? Nada. 5, 7 horas são 3 filmes do Harry Potter. Sim, entendeu? E assim, é necessário fazer o curso, mas pegar uma empresa, igual eu sempre pedia para você fazer, atualizar eles em 6 meses. Porque essa atualização você vai trazer tudo que os golpes estão fazendo. E vocês vão ficar atentos. Aí eu falava, Neve, manda ele se atentar nisso. Aí eu explicava a rotina para você. A rotina é essa, Neves. Eu quero pontual ao síndico. Eu quero que seja pontual. Delivery. Não entra. Como ele deve falar? Eu pontuava com você também a questão. Não bate boca com o morador. Sim. Como tem que se comportar. Sim. Né? E sobre as coisas de criança, essas coisas. E depois você trazia todas aquelas aulas de polícia, de bombeiro, primeiro socorro, você trazia todos os golpes, o que acontecia, você trazia os últimos golpes que entraram. Cara, isso é muito necessário. Os pessoal falavam, nossa, que legal, meu. Não, mas é importante. É importante, isso é necessário. Assim se sente melhor, mais seguro. Os moradores se sentem que eles foram atualizados, porque na próxima semana é nítido que parece que mudou o procedimento. E muitas vezes pedia, Neve, faz um procedimento para mim assim. Porque você sabe, eu já entrei com a portaria já instalada lá, então tinha contrato, não poderia chamar o Neves para... Sim. Eu tinha que respeitar um contrato. Claro. E quando acabou o contrato eu já tinha saído, porque já tinha implantado, então por isso que eu nem consegui. Mas todas as vezes que eu consigo colocar o Neves lá, eu consigo. Eu agradeço, doutor. Doutor, nossa hora já foi embora, mas eu gostaria de ouvir as considerações finais do senhor.
Vamos lá, pessoal, é o seguinte, E deixa o telefone do senhor. o condomínio tem que tomar cuidado. Até para eleger síndico, até para saber a questão de regimento interno, infrações, sempre tente procurar pessoas especializadas, pessoas que entendem da matéria, para vocês não entrarem numa furada, né? Condomínio é uma área que poucos dominam e também eles tentam te empurrar coisas que não estão nos documentos. Então toma cuidado quanto a isso, tá? Eu estou nessa área já há muito tempo, eu sou advogado de umas 3 especializações, tá? E se o pessoal quiser aí, tá lá, Simão Bolivar, só procurar na internet, tá? Tem todo o meu perfil, tudo que eu já fiz, o que eu deixei de fazer, né? Fala algumas coisinhas pro pessoal lá também. É só procurar Simão Bolivar ADV, tá bom? Obrigado, até a próxima, tchau, tchau. Pessoal, diante de toda a situação que está acontecendo aí fora, referente a condomínio e empresas também, lojas, você que estiver precisando de segurança, controlador de acesso, vigia, tá? Chama o Neves. Bombeiro Civil, chama o Neves. 11 96 604 5769. Sombra! Fala, meu querido. As suas considerações final, Sombra. Eu queria agradecer demais. Hoje o programa foi sensacional. Várias informações. E já não tô me sentindo tão mal. Eu já vi que eu não tô errado com o meu síndico. Meu síndico tá enchendo meu saco, porque as minhas cachorras são mais bem cuidadas que eu. Então eu tô tranquilo agora. Eu vou chegar em casa mais em paz. Maravilha, maravilha. Gente, nós queremos agradecer a presença do Dr. Simon. Quero agradecer a parceria aqui com o Sombra, tá? E nós estamos aqui todas as terças-feiras. Então procura dar seu like, compartilhar e divulgar o nosso programa, que nós temos aqui toda semana trazendo alguma coisa boa para você. Tá bom? Dr. Simon, para aquela câmera ali, ó. Até a semana que vem, se Deus nos permitir. Muito obrigado, gente. Um grande Até mais, abraço. tchau, tchau. Boa noite a todos.